Olá! Nesta semana, os deputados e senadores continuam a discutir as propostas da reforma política. O texto original foi aprovado pela Câmara em 23 de agosto e agora uma comissão discute as mudanças neste texto para concluir a análise da proposta de emenda à Constituição. Entre elas estão mudanças no sistema eleitoral, a criação de um fundo com recursos públicos para campanhas e o fim das coligações partidárias nas eleições proporcionais, no caso da disputa aos cargos de deputados federais, estaduais e distritais e também para os vereadores. Mas como os partidos recebem essas propostas? No caso do Legislativo Municipal, de que forma essas mudanças podem impactar na disputa eleitoral? Hoje o Questão de Ordem vai ouvir a opinião de 3 vereadores. Nós vamos conversar com Marcos Bernardelli, do PSDB, Carlão, do PT e também com o vereador Zé Carlos, do PSB. Vereadores, sejam bem-vindos. A primeira pergunta, eu vou falar num ponto mais partidário. Eu queria que o senhor falasse se isso já foi discutido no PSDB e hoje em âmbito municipal, o que vocês pensam a respeito dessas mudanças. Seja bem-vindo. Obrigado, Mirna. Na realidade, eu quero cumprimentar aqui meus amigos, meus companheiros, vereador Carlão do PT, vereador Zé Carlos do PSB. A questão relacionada ao PSDB no contexto da representação maior, ela já foi definida. Pauta-se o voto distrital, quiçá o voto distrital misto, e o que se discute ainda é a maneira do financiamento desta campanha. Alguns entendem que nós temos que passar esse momento de 2018 com financiamento público, outros entendem que já teríamos que ter o financiamento propriamente dito privado, quer de pessoa física ou jurídica. Com relação ao fim das coligações, é fato consumado, porque há tempo já o PSDB, inclusive aqui em Campinas, não realiza essas coligações nas proporcionais. E a cláusula de barreira também é um pleito de há muito levado pelo PSDB nas questões dessa seara, né, onde são discutidas lá no Congresso, ou na Câmara Federal, ou no Senado, propriamente dito. Então essas são as questões do PSDB. Sim. É claro que nós somos ouvidos, mas pelo que nós entendemos, hoje só tem 2 situações definidas lá no Congresso Nacional, que é o fim das coligações e a cláusula de barreira. Essas situações elas já são pacíficas. Tanto é que as informações que eu obtive para que pudéssemos hoje conversar, a partir de hoje ou no dia do amanhã, começará-se a discutir o fundo de campanha e aí o voto distrital, o distritão ou a proporcional como era no mandato passado. Eu não descuido da análise desses assuntos, mas eu quero crer que os deputados estão ali, os senadores, hoje pensando mais na própria pele, porque uma grande maioria está vinculada a essas denúncias ou mencionados nessas denúncias, e ao que se diga é que o voto, o distritão, esse modelo distritão seria mais benéfico. Sim. E nós podemos discutir sobre se é benéfico ou não, mas o que deverá passar e o que é um pouco engraçado que eles estão deixando para os últimos dias. Nós temos que terminar essa discussão e votar essa legislação, que é uma PEC, até o dia 7 de outubro próximo. Sim. Ou seja, passaram aí os dias, passou-se o feriado e nós vamos discutir mais menos alguma de um coisa. Mês. Bem menos de um mês. Sim. E tem que ser votado. Talvez, olha, nós precisamos votar sim, porque o tempo urge e foi isso que foi possível votar, Carlão. Então, 2 dessas posturas já estão definidas, que é o fim da coligação e a cláusula de barreira. As outras 2, o fundão e o distritão, isso vai ser muito discutido. Tá certo. Muito discutido. Vereador Carlão do PT, seja bem-vindo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também do posicionamento do Partido dos Trabalhadores aqui em Campinas e se o que está acontecendo lá em Brasília condiz com aquilo que o partido pensa aqui na cidade. Ok, Zé Carlos, Marcão, Mirna.
Eu acho que o que nós temos discutido aqui no Diretório Municipal, no Diretório Estadual, não é essa reforma política proposta. A reforma política que nós temos no nosso programa é que deveríamos ter uma constituinte exclusiva, porque nós estamos vendo um debate de mudanças no sistema eleitoral. A reforma política seria outra coisa. Nós tínhamos que estar discutindo o papel do judiciário e as eleições, nós tínhamos que estar discutindo o papel do partido político, mudando a correlação de financiamento de campanha para evitar que o poder econômico tenha uma intervenção tão pesada e tão forte como tem no sistema eleitoral. Esse deveria ser o caminho, porque eu entendo que a composição desse Congresso atual, eles não têm nenhuma moral e não deveriam ser eles que deveriam estar legislando em causa própria, como o vereador Marcão disse na sua fala. Eles estão legislando em causa própria e tendem a aprovar medidas que vai favorecer o atual Congresso. E isso vai evitar uma renovação maior e que a sociedade tanto chama atenção para isso, a necessidade de você eleger outros parlamentares mais comprometidos, porque esse Congresso está contaminado. Então eu penso que, pelo tempo e o prazo que tem, devemos chegar nessa situação mesmo em que, olha, faltou tempo, faltou prazo, a única saída é a mudança possível e, diante disso, vamos permanecer como está. Mas eu acho que duas mudanças que são importantes e significativas. Primeiro, a cláusula de barreira, que eu acho que é necessário, mesmo respeitando, entendendo o papel dos partidos pequenos, mais ideológicos, dos partidos que são carreiristas, aqueles partidos que são fundados para ter acesso ao dinheiro público. Que hoje são 819 milhões em 2017. Exatamente. Então, todo mundo quer uma fatia. Claro, nós precisamos insistir, essa questão da cláusula de barreira era importante para acabar com os partidos de oportunidade. E a outra é forçar para que o financiamento privado de campanha desapareça, para que as eleições não sejam contaminadas pelo investimento do setor privado. O resultado nós já vimos qual que é essa crise ética, moral que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Tá certo. E vereador Zé Carlos, seja bem-vindo novamente. O PSB, inclusive, recentemente fez aí uma reunião, essa convenção foi aqui na Câmara Municipal. Vocês chegaram a discutir esse tema e, se sim ou não, se vocês no partido já falaram sobre essa questão da reforma política. Olá, Mirna, Marcos Bernadelli, meu colega aqui quase de bancada, PSB, PSDB, está junto desde a coligação do primeiro mandato do João Donizete, Carlão, do PT, nosso amigo aqui de parlamento. Olha, Mirna, o PSB, eu acho que ele está mais vocacionado para o distrital misto, né? A gente ainda não discutiu com profundidade qual é o encaminhamento que aqui o Diretório de Campinas vai estar dando nesse momento. Mesmo porque... O distrital misto é o quê? O distrital misto é aquele que você tem o voto no seu distrito, por exemplo, Campinas. Seria aí dividida em 4, 5 regiões, entendeu? E além aí os mais votados entrariam e depois teria uma lista. A lista que é aqueles mais votados também entraria de acordo com o partido que define. Isso é o misto, o primeiro das regiões e depois dessa lista. Exatamente, okay. Esse é o distrital misto. Mas eu discordo aqui dos meus colegas de parlamento a respeito do distritão. Eu sou favorável ao distritão hoje, porque o distritão entra os mais votados. Hoje cada distrito? Não, esquece, o distritão. O distritão é mais votado do geral? É o mais votado do geral. Por exemplo, nós temos 513 deputados. Os 513 mais votados, independentemente de partido, sem coligação, que a coligação já foi extinta, já foi votada, que nem o Marcos Bernadelli acabou de dizer. A gente acompanhou isso também, e também a cláusula de barreira que esses já foram votados. Esses já estão, ponto pacífico, não vai ter coligação e nem teremos mais, e teremos a cláusula de barreira. Por que eu concordo com o distritão? O distritão é a justiça. Se você pegar o Congresso Nacional hoje, quantos estão lá que foram eleitos, não porque o povo depositou o voto nele,
depositou na coligação que ele estava. O PT é favorecido nisso. Eu discordo, inclusive da mídia nacional, que fala que vai permanecer os mesmos. Não permanecerão os mesmos. Eu acho que os mais votados, sim, é aquela vontade do povo. Agora, eles falam que vai enfraquecer os partidos. O partido tem que fazer no seu estatuto. Outra coisa, qual partido é forte hoje? Todo ano de eleitoral se abre a barreira, como é que fala? Tem a janela. A famosa janela, quer dizer, eu me elejo por um partido, chega na época da eleição, eu saio daqui e vou para outro partido que eu quiser. Então, quer dizer, que partido ele é forte hoje no país? Do jeito que está a nossa legislação, ele deixou de ser forte. O senhor acredita que hoje as pessoas, mais que vocês, a pergunta para vocês, mais que votar em um partido, grande parte vota no candidato, independente do partido que ele esteja? Eu não tenho dúvida disso, que hoje se vota no candidato. Na pessoa. Nós temos hoje 35 partidos. Então, e está se fundando mais. Eu recebi convite hoje de um tal de municipalista, todo mundo aqui recebeu, que é um novo partido que está surgindo. Quer dizer, todo mundo está de olho no dinheiro, nesse dinheiro do fundo de campanha, fundo partidário. Entendeu? Então isso é um absurdo. Ideologia, todos os partidos têm. PT, ideologicamente, era um partido que ia trabalhar em prol do trabalhador. Olha o que virou o país. Olha como é que nós estamos passando, a dificuldade que nós estamos tendo, porque esqueceu-se aquela ideologia, porque o partido foi fundado. Então eu acredito que nós temos que mudar, deixar no máximo, veja bem, para mim seria 2 partidos políticos, não deveria existir mais. Mas para fazer aí a vontade dos nossos colegas petistas, 5 partidos no máximo, não mais que isso, porque e com fidelidade partidária. Sem a janela? Sem janela. Você entrou no partido, você vai ter que defender a ideologia dele até o final da tua vida política. Porque senão abre-se janela, eu pulo daqui para lá, pulo daqui. Eu, por exemplo, comecei no PT porque eu era comunidade eclesial de base. Entendeu? E hoje eu estou no PSB. Amanhã eu posso estar no PSDB. Quer dizer, não existe aquela fidelidade partidária que o partido deveria colocar no seu estatuto. Aí o povo deixaria de votar no indivíduo e votaria no partido. Seria diferente. A minha concepção é essa. O que nós temos que rever nesse período, Mirna, é que, na realidade, os fatos ocorridos, principalmente aqui no contexto de análise que nós estamos fazendo com a Lava Jato, eles atropelaram o processo que seria da discussão da reforma partidária, a reforma política, a reforma eleitoral. E, lamentavelmente, os congressistas não tiveram força suficiente ou vontade suficiente para discuti-las a tempo. É que eu digo, nós vamos aprovar afogadilho aí, essas 4 mudanças e só. E essas mudanças que nós vamos aprovar, conforme nós, o Congresso, elas prevalecerão em 2020, nas nossas eleições. Sim. Pois o que eu proponho, se eu pudesse propor, por que vocês, deputados, senadores, não experimentem o remédio que nós experimentamos na eleição passada? Exato, nós passamos uma eleição terrível. Nós tivemos uma eleição sob o crivo do financiamento privado e individual de campanha, todos nós. Todos nós. Tivemos sob o crivo de não doação de empresas, pessoas jurídicas, e todos nós fizemos campanha. E com uma rígida fiscalização do Ministério Público, como deve ser feito. Cada doação que a gente comunicava, o doador, pessoa física, na maioria dos casos, tinha que levar a declaração de imposto de renda lá dizendo que tinha condições. Isso tem que ser dito para a população. Nós passamos e tem que ser dessa maneira. E nós somos eleitos. E não matou ninguém aqui não. Absolutamente ninguém. Por que é que os deputados não experimentam hoje a legislação vigente? Vamos fazer eleição proporcional como está, e financiamento privado de campanha de pessoa física. Porque nós passamos por esse momento. Mas isso é lógico que eles não querem, porque a experiência foi muito drástica. A experiência foi danosa. E se discute hoje que, se porventura não tiver esse fundo partidário, porque uma coisa é o fundo partidário para a eleição. O outro é o fundo que diz respeito à própria existência do partido, que é a representatividade, que é o tempo de televisão e coisa que o valha, são 2 situações diferenciadas.
Mas o financiamento público de campanha, se a gente for analisar, é um absurdo. O que nós somos contrários ao PT, mas não dá mais tempo para se discutir. Então que passemos esse momento, vamos fazer essa eleição, que é o momento, que é a maneira que tem, ou deixaram exatamente para os 45 minutos do segundo tempo, para falar não dá mais tempo de fazer nada. E vamos fazer dessa maneira. Os grandes partidos, pela representatividade que tem, vão receber um quinhão bem maior que os menores, e os pequenos aqui, com relação à cláusula de barreira, está sendo contemplada, se não me falha a memória, a federação desses partidos pequenos, o que vem a ser, ou seja, se eles se coligarem, né, se federalizarem para a eleição, terão que permanecer até o final do mandato. Então são regras que virão, mas não vai fugir disso. Que propriamente dito, não é uma reforma política como deveria ser feito nesse país. Por quê? Porque eles não querem experimentar do remédio amargo que ele deu para nós, nos municípios. Que essa eleição que nós, todos nós, não foi o PSB, não foi o PSDB, não foi o PT, todos, foi uma eleição completamente atípica. Você não tinha recursos, os recursos eram pacos, entendeu? E 45 dias de campanha. 45 dias de campanha, então quer dizer, isso eles não querem para eles. Mas eles deveriam experimentar do mesmo remédio que nós tomamos, para ver como é difícil se fazer uma campanha, entendeu? Da maneira que se foi feita. Eu concordo com os 3 bilhões e 600 lá que eles estão pedindo? Jamais na minha vida, jamais. Porque nós aqui embaixo não pegamos, nem recebemos quase nada do partido. Entendeu? Então, quer dizer, eles deveriam primeiro tomar esse remédio que nós tomamos e depois eles faziam uma reforma que venha atender o interesse do país, não o interesse meu, o interesse partidário de ninguém. O interesse do país, que é o que está em jogo, que você não tem, eu concordo, que você não tem que ter rabo preso com a empresa, porque ela te banca na campanha e depois você tem que pagar, você tem que devolver isso para ela. Então isso é um mal que vinha ocorrendo até agora. Vê os noticiários, é só a gente levantar, ver o Odebrecht, ver o AES, ver todas essas empresas que sempre financiaram as campanhas dos grandes eu diria, deputados. Eu pessoalmente acho que o Distritão, ele destrói os partidos. Acaba. E nós temos que valorizar o partido, porque o que está em jogo numa disputa, no debate político, são os projetos, são a política, não é a pessoa. E tem mais, vai favorecer, o Distritão ele vai favorecer as pessoas com maior posse. Imagine, hoje você já tem uma composição no Congresso Nacional em que você tem lá a bancada religiosa, que são bancados por financiamentos altíssimos de igreja, você tem a bancada ruralista, que é bancada por um setor... Bancada da bala. A bancada da bala. Mas, Carlão, eu você tem a bancada industrial. E essa interferência, ela acaba distorcendo a democracia. Então, nós precisamos... Mas essa interferência não é independente da ideologia partidária? Não, muito pelo contrário. É direcionada. É direcionada porque cada setor vai lá para defender. Na realidade, cara, é transitório. Ele vai ser para essa em 2020, já mudou. Eu sou contrário. Por isso que eu penso, porque a renovação vai ser... Primeiro que a renovação vai ser menor. Segundo que o Distritão, ele traz uma distorção em todo mundo, Zé. Esse é um dado que não é eu que estou inventando. Mas o Distritão... No mundo inteiro, onde a eleição foi dessa maneira, você teve uma renovação extremamente pequena. E eu sou da opinião da valorização partidária. Qual foi a renovação que nós tivemos no último congresso? A valorização partidária é extremamente importante para que a gente possa politizar e valorizar a democracia. E a questão, um exemplo de que esse congresso não é capaz da reforma, foi obrigado o Supremo que acabou com o financiamento privado de campanha, não foi o Congresso, que era papel do Congresso fazer esse debate. Sim. Então, esse Congresso, ele não tem a condição de fazer uma reforma política. A reforma política passa por uma parte do que isso que o Zé falou, que é a questão da fidelidade partidária, sim, claro, que é a questão... de menor número de partidos. Menor número de partidos, partidos de oportunidade têm que desaparecer. Então, eu penso que essa vai ser uma reforma de faz de conta. Faz de conta. A reforma adequada é aquela que nós pudéssemos ter uma constituinte exclusiva para fazer as mudanças necessárias. Só para ajudar o Carlão nesse sentido, eu acho que para fazer, aqui nós tivemos um colega nosso aqui do parlamento no município de Campinas, que propôs uma moção aí para uma constituinte para
E a melhor coisa que seria, só que nós não vamos ser ouvidos nesse momento. Imagina, você vai ser chacota, vai ser motivo de chacota. Mas o ideal seria uma constituinte para fazer a reforma política. Porque tudo que eles fizerem lá no Congresso Nacional, eles vão fazer em benefício próprio, é óbvio. É óbvio. Não tem como. O que eu gostaria só de trazer aqui alguns dados, e o que é assim, muito importante a gente discutir. Aquele médico, o Enéas, ele foi candidato uma vez a deputado, fez 4 milhões e poucos mil votos. 3 milhões e pouco, mas elegeu... O último da chapa dele era um senhor aqui de Americana com 280 votos. 240. 240 votos, não me lembro. Pois é, mas era... Nós tivemos agora, já trazendo para esse ano, nós tivemos o Celso Russomano, do PRB, ele obteve 1.524.000 votos. O partido dele acabou elegendo um deputado com 20 e poucos mil votos, deputado federal. Se nós tivéssemos seguindo aquela orientação primeiro, olha, porque todo mundo reclamava, como se diz, olha, o Joaquim teve 100 mil votos e ficou fora. Está aqui o exemplo. Exato, e vou falar que foi na nossa pele, foi na nossa carne. O Mendes Tame teve 106 mil votos, que é aqui de Piracicaba, e ficou como primeiro suplente. O Ricardo Silva, do PDT, filho do deputado estadual Rafael Silva, lá de Ribeirão Preto, fez 98 mil votos e ficou fora. E nós tivemos, só para aqui, são dados que... É isso aquilo que eu acabei de falar, os mais votados entram... O Beto Mansur, que hoje é o primeiro vice-presidente da Câmara Federal, ele foi eleito com 31 mil votos. O Marcelo Scazzoni, com 30 mil votos. Ou seja, você tem essa disparidade de lá chegar com votos insuficientes que se fosse os mais votados. Essa ideia do distritão, ela é antiga. Ela é muito antiga. Ou Quer seja, dizer, esse pessoal não estaria lá. Não estaria lá. Nós temos um exemplo aqui mais assim... É isso que eu estou falando, a renovação seria você tem aqui monumental. Algumas situações que assim... Mas vale a pena você procurar uma legenda pequena, onde vai ter um puxador de voto. O Tiririca, nessa eleição, está aqui, ele teve 1.016.000 votos. Ele levou, no mínimo aqui, mais 3, porque o coeficiente, se não me engano, foi 250 mil votos. Então, essa situação vai desaparecer com o Distritão. Mas nem isso. Mas não resolve. Não, mas não deu tempo para explicar. Porque como seria o Distritão no estado de São Paulo? Você vai, nós somos... acho que são 70 deputados federais no estado. Então, 70 deputados federais mais votados do estado entrariam como representante do estado. Aqui, nesse caso, da proporcional, não. Eu tenho, desse levantamento que fiz, nós temos deputados aqui, Netinho de Paula fez 82 mil votos e ficou fora. Ou seja, a legenda do PCdoB, a coligação, mesmo fazendo 82 mil votos, não foi suficiente para contemplar a vaga dele. Então, isso nós estiparíamos, ou seja, você vai eleger os 70. Os 70 mais votados tomam posse. E os suplentes são na sequência da votação. Entretanto, não deu tempo de discutir para a sociedade. Não dá. E aí veio o financiamento público. Eu digo, eu sou CNPJ. O meu partido é uma instituição privada. Eu gostaria que não viesse nenhum centavo para financiar a política. Não há necessidade disso. Eu que vou procurar o dinheiro, recebo de quem receber, declaro de quem e sofro as consequências se eu recebi mal e se recebi de pessoa inidônea. Então, mas é uma posição pessoal. Tá entendendo? Então, fica essa discussão. Nossa questão do deputado estadual, eu vou passar aqui no próximo bloco, é mais gritante ainda. Então, nesse momento, Zé, se nós somos para o Distritão, ele vai valer pra gente também em 2020. Sim, a transição é até 2022. 2022 é que virá o novo modelo. Talvez tenhamos tempo para fazer essa discussão, que nós fizemos a comissão aqui, o Carlão faz parte dela, nós fizemos 3 reuniões, como não se sabia de nada, hoje nós estamos chegando na antevéspera e ainda não sabemos o que é que vai acontecer no cenário nacional. Tá certo, vereadores, nós vamos rapidinho a um breve intervalo e já o Questão de Ordem está de volta, não saia daí.
De volta com questão de ordem, a nossa discussão continuou no intervalo, inclusive porque, como o vereador Bernardelli estava falando sobre a questão daquela lista do Distritão, e aí a gente entrou nessa questão mista, porque lá no comecinho os vereadores mencionaram, mas a gente não detalhou para vocês. O que seria então, vereador Zé Carlos, a lista mista? O que seria esse voto? Veja bem, num primeiro momento, quando se falou de lista fechada, a lista fechada era o seguinte: o partido, ele colocaria lá na lista a listagem dos candidatos, entendeu? E depois, isso foi lá no início da discussão da reforma política. Tá. E nem sempre o que era primeiro colocado assumiria a vaga. Mas e esse modelo agora? Então, esse modelo agora é os mais votados. Os mais votados da lista do partido. Primeiro é os do distrito, os mais votados. No caso de Campinas, das 7 zonas eleitorais. Das 7 zonas eleitorais, que a gente não sabe se vai ser dividido pelas 7 zonas eleitorais, ou se Campinas seria dividido por regiões, diferentemente daquela que está na zona eleitoral. Isso a gente não sabe ainda como será, correto, ou como seria. Mas o que o Bernardelli falou poderia ser dessa maneira. Então, nós temos 7 zonas eleitorais, 275, 380, 274, ali dividiria, cada uma com a sua representatividade de votos, de quantos eleitores tem naquela, e ali dividiria quantos candidatos poderia sair por cada zona eleitoral. Dividiríamos, né? Nós somos 33, isso. Vamos supor, 16 pelo distritão. Pelo distrito e os outros 17... Pela lista. Mais votados. Pela lista dos mais votados ou do partido? Do partido. Do partido. Do partido. Tá. Do partido. Veja bem a complicação. Pensa na complicação disso. Pensando a nível de Campinas. Estaria fácil como o vereador está colocando. Mas pensa na eleição o ano que vem, um deputado estadual que teve 50 mil votos em Santo André e teve 40 em Ribeirão Preto. E qual distrito ele iria escolher para poder disputar a eleição? Se isso fosse aprovado, que eu não acredito, a Justiça Eleitoral ela não ia ter condições de organizar a eleição, porque um deputado de Marília, que teve voto em Marília e teve voto na capital, ele ia ter que escolher um distrito. Como é que seria a divisão desse distrito no estado tão complexo e tão grande como o estado de São Paulo? Então, no meu ponto de vista, o distrital misto está descartado, porque, primeiro, não há tempo... O distrital misto, para essa eleição. Distrital misto. Não está descartado. Já seria o quê? O distritão mesmo? Ele está descartado. Eu acho que hoje, pelo cenário político e a composição do Congresso, a tendência de aprovar o distritão, ela é maior. Ela tem chance, embora não tenha consenso no Congresso. Eu, pessoalmente, estou mas no apagar das luzes, Carlão, mas no apagar das luzes, que nem o Bernardelli falou, que estamos chegando no 47 minutos do segundo tempo, eles vão ter que aprovar alguma coisa para não cair naquela... armadilha que eles fizeram para nós. Armadilha que eles fizeram para nós. Mas isso vale para o ano que vem... E depois, quando tem a eleição de 2022, aí as regras já seriam mais claras. Não, vai valer para o ano que vem, para deputado. O ano que vem nós temos eleição para presidente da República, governador, senadores, deputados federais e estaduais. Correto. Essa regra de agora, para 18, que deve ter feito, ela vai prevalecer até 2020. Então vai novamente nos pegar. Sim. Essa regra vai... Só que eles já experimentaram o gosto dela. Então nós vamos saber de antemão como será. O que não aconteceu nessa eleição de 2016. Nós somos aí testados. Os ratinhos de experiência. Correto. Tanto não foi legal que eles estão querendo mudar. Então essa eleição, essas mudanças mínimas, elas ficarão para 2018 e 2020. Espero que realmente ou se faça através de uma constituinte ou um grupo de estudos que possa apresentar um projeto de modificação eleitoral, um projeto de modificação legislativa no contexto da própria modo... Nós vamos continuar com a República. O fim das coligações, por exemplo, é só em 2020. Não, já vale. Já vale para a próxima eleição. Okay. E tem um agravante que a reforma política não está mexendo, e é uma situação extremamente grave. Você pega os estados que foram criados na época da ditadura, porque os militares iam perdendo eleições e criavam estados. Então hoje você tem um número de senadores no estado de São Paulo igual de Piauí. E essa distorção, que serve para deputados também, se ela não for corrigida,
A gente os deputados estão brincando de fazer reforma política. Mas isso está na pauta? Não. Não. Não, Nem ninguém está colocaram, falando não disso. É por isso que essa discutir. reforma não é uma reforma política ampla, ela é uma reforma, até agora, de brincadeira, porque até agora eles mexeram na cláusula, vai ter a cláusula de barreira e o fim da coligação só, por enquanto. Entendeu? E agora se discute o distritão misto ou distrital, entendeu? Quer dizer, ainda não está. E esse fundo alternativo das campanhas? O fundo público? Sim. Não, o fundo público de campanha eu quero deixar bem claro aqui que eu sou contra, totalmente contra do fundo público de campanha. Porque a nossa saúde está em frangalhos, a educação, a segurança, e nós não podemos estar dando dinheiro. E eu gostaria de falar antes do Carlão. Para partido político. Esse argumento que está tudo acontecendo, Entendeu? porque houve dinheiro da empresa, Não. todos os partidos receberam dinheiro de empresa. Todos. Agora sejamos Todos responsáveis. Se porventura fosse cumprida o que está lá na legislação eleitoral, no código, nas legislações ali concernentes, estariam todos extintos. A maioria dos partidos estariam extintos. Sim. Todos receberam? Claro. Todos. Então, quer dizer, eu vou receber sim, eu vou passar recibo. Estou recebendo da firma X. Claro, eu acho que a tua campanha é você que é responsável. Agora, o Você tem que difícil é buscar. encontrar um empresário que vá querer fazer doação. É. Isso não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Ah, o empresário presta serviço para a prefeitura lá de Vargem Grande do Sul. Não tem problema, eu vou declarar que ele está doando. Não tem problema. Agora, eu serei responsável por aquilo que estou recebendo, pelo meu mandato, pela minha maneira de agir. É lógico. Porque 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais nós estamos destinando agora para essa campanha. Não vai dar. São, no mínimo, 6 candidatos a presidente da República se ficarem com isso daí. Nós temos todos os candidatos ao governo. Temos pelo menos 3, 4 candidatos fortes ao Senado da República. Temos um número incansável, se fôssemos contar, de deputados federais. Imagina os estaduais. Você acha que dinheiro vai dar para todo mundo? Vai dar, pelas contas que já falaram, vai dar 30 mil reais para cada um. 35 mil. Mas então, o problema não maior... adianta tampar esse sol com esse valor também. Eu sou favorável ao financiamento público de campanha, porque isso dá condição de uma fiscalização mais adequada. É necessário você baratear as eleições. Hoje o que acontece é que a cada eleição, o custo da eleição está ficando muito elevado, porque para você disputar uma vaga com envolvimento do setor privado, a tendência das campanhas é a cada eleição ficando mais caro. Eu acho que tem que definir, antes até de definir o fundo, o financiamento, definir um teto. Você precisa fazer uma regra em que as candidaturas a cargo legislativo, executivo, tenha um limite de gasto, porque daí eu também sou contrário a esse montante de quase 4 bilhões. Mas tem que ter uma, tem que uma baratear. Fiscalização muito rígida, Carlão. Não, porque... mas sim, você fiscaliza. É mais fácil você fiscalizar o dinheiro público do que o dinheiro privado, que é escamoteado. Olha, nós temos... Caixa 2 de campanha mostra Pois isso. Mas nós temos aqui, você acabou há um tempo atrás, no outro bloco, você disse aquele mais abastado, ele tem condições até de sair na frente de qualquer um outro. Mas se a nossa legislação eleitoral, ela bota um limite, vereador tem que gastar até 100 mil reais, deputado estadual até 200 mil reais. Eu estou dando aqui como parâmetro, tá, gente? Okay, então, okay. E o deputado federal até 400 mil reais. Quer dizer, mas você tem que ter uma fiscalização rígida em cima, porque existe o Caixa 2 que você acabou de dizer, eu vou lá e registro que eu gastei 100 mil, mas por fora se entrou muito mais dinheiro. Então, quer dizer, não tem ainda como estar fiscalizando isso daí. Você está correto. O que nós temos que ir lá no Congresso, pelo menos que se você escuta e que você observe, que se lê, foi um erro tremendo a proibição do financiamento privado de campanha de pessoa jurídica. Isso já é ponto pacífico. Ah, mas pode decisão fazer pessoa física. Então pegou o empresário, quantas campanhas o empresário pessoa física fez a doação? E que diferença tem vindo da empresa ou do empresário? É uma demagogia desnecessária isso aí. É desnecessário. Então, não assegurou nada. Não, claro. O empresário doou. Da onde saiu o dinheiro do empresário? Da empresa dele. É simples. Então, o que se espera, na realidade, é que o trauma seja pequeno nessa eleição deles, que eu falo deles, é presidente da República, sim, senadores, governadores estaduais e federais, que eles passem por esse momento. Se for o distritão, não tenhamos dúvida, o partido, seja qual for,
pegando pelo número de votos, no máximo vai ter os candidatos que estão no mandato. Ninguém vai se aventurar. Olha, eu vou ser candidato pelo PSDB no contexto da eleição para deputado estadual. Como é que eu vou fazer 80 mil votos? Eu não tenho espaço para isso dentro do próprio partido. Nós não temos condições de competir com quem está no mandato. E aí que Por quê? Como que funciona essa questão? Veja bem, esse pessoal já tem aonde buscar os recursos. O partido também vai investir neles, não vai investir que já fizeram. Não vai investir no vereador da casa aqui, que quer uma vaga de deputado. Não, mas qualquer modelo que você entra hoje. Vamos transferir esse modelo do Distritão que vai ser o ano que vem, se passar, para 2020. Campinas, seremos nós. Você imagina no PSDB que somos hoje, pela votação, Cirilo, Jorge, eu e o Vermelho. Média aí foi de 5 mil votos. PSB. Quem é que vai se aventurar? Exatamente. Aquele que fez 3.500, 2.500. Está favorecendo nós que temos um mandato. Se tudo correr como a gente imagina. Quem que vai querer fazer campanha para chegar e disputar com 5 mil votos? O Carlão fez 2.500, com o mandato sobe para 4 de novo. Quem que vai disputar com ele? O Zé Carlos fez 5.700. Então, entenda bem, elimina, porque a votação vai ser pessoal. Aí sim que eu concordo com o Carlão, é que você tira muito a representatividade partidária. Muito. O Distritão... Tira praticamente tudo. Ele fere, eu não vou dizer que fere de morte os partidos, mas ele avança muito para que os partidos não sejam respeitados, porque o cara vai o voto é meu. Exatamente. Não tem voto de legenda aqui. Voto é meu. Todo mundo... Acaba o voto de legenda, na verdade. Acaba. Não, exatamente. Se esse for o momento, vai nos pegar lá em 2020, e eu repito, que depois de 2019, 2020 e 2021 para 2022, nós tenhamos realmente uma modificação. Tem que mudar. Senão eterniza o pessoal no poder. Essa é a verdade. Que não vai concorrer. Só para você ter uma ideia, se fosse o Distritão, desde quando eu comecei a disputar a eleição, em 96 eu já era vereador, que eu tive 3.769 votos. E não foi... eu fui o 15º de 21 vereadores que tomavam posse. Eu fui o 15º da cidade e não entrei. Em 2000 eu fui o 5º da cidade e não entrei. Eu tive 7.861 votos e não entrei. Quer dizer, então só que tem uma coisa, aquilo que os colegas falaram é verdade. O partido perde a representatividade. O que os partidos teriam que fazer se permanecesse o Distritão? Aquilo que eu falei no início da minha fala. Teria que fazer um regimento interno do partido, isso na legislação eleitoral, você foi eleito pelo partido, você saiu do partido, você perdeu o seu mandato. Aí porque daí você amarra a pessoa ao partido. Exatamente. Mas hoje, do jeito que está, os partidos também estão ficando para trás, porque o povo vota no candidato, ele vota na pessoa, entendeu? E lá na frente, quando todas as últimas eleições, se abre uma janela. E parece que esse ano vai abrir uma agora e outro ano que vem. Pois aí você imagina que representatividade, por que você vai respeitar partido? Fica difícil dessa maneira. Então, a gente percebe que ainda não há um consenso, mas hoje qual seria o modelo ideal, então? Não, o ideal não tem como se praticar. Não tem? Não tem. Nós temos, desculpa até interromper vocês. Então, menos, digamos assim... Não, eles vão fazer... Menos traumático seria o distrital. O distrital... Mas não há tempo. Não tá... Para essa eleição não tem tempo. Porque como é que vai ser mais fácil explicar para a população? Nós não temos remédio para essa eleição. Lá no estado de São Paulo, dos 503, o Brasil elege... 503. E são 513. Aí 13, desculpa. 513. O Brasil... E a cota da capital, ou a cota do estado, são 70. Então, nós temos aqui esses candidatos aqui, de A a Z dos partidos, os 70 mais votados vão ser elegidos. Então é mais fácil explicar até para a população isso. É até mais fácil para explicar. Porque se nós formos discutir hoje o voto distrital ou o distrital misto, não vai dar tempo nem de aparelhar o próprio judiciário. Sim. Eu penso que o menos traumático é isso hoje. O ideal seria você eleger uma constituinte exclusiva. Exatamente. E discutir com a população, porque a população, ela não sabe por que São Paulo tem 2 senadores e Piauí tem 2 pelo tamanho do estado. Não consegue entender por que São Paulo tem 70 deputados
se for comparar com Santa Catarina, que é um estado muito menor, proporcionalmente. Então, essa proporcionalidade, o papel dos partidos, a fidelidade, isso precisa ficar discutido. Então, o projeto ideal é aquele que seja capaz de corrigir. Mas a gente tem só até a primeira semana de outubro, né, exatamente. Então, eu penso, por isso que eu acredito, Mirna, que nós não vamos ter uma reforma política, nós vamos ter um remendo pontual, eleitoral. Mas aí vamos supor que a gente tem esse remendo até o dia 8, a primeira semana de outubro. Corremos o risco novamente do Supremo interferir de alguma forma no processo eleitoral, assim como já aconteceu? Não, porque nós temos uma regra vigente. Não, desculpa, vou discordar de você. Eu também acho que não. Nós temos uma regra vigente. Qual é a regra vigente hoje? Esses dois itens, o fim das coligações e a cláusula de barreira, já estão... Perfeito. Mas a intervenção do ponto de vista econômico pode continuar ocorrendo. Não, mas entenda bem. Porque não tem controle. Qual é a regra hoje? Não, eu acho que agora hoje a regra para qualquer eleição que foi a nossa é a proporcionalidade do voto e o financiamento privado de campanha com pessoas físicas. Essa é a regra. Se não aprovar nada, vai ser essa. Eles vão ter que passar por ela. Vão ter que passar por ela. Nós passamos. Mas eles não vão querer passar por ela. Por isso que vão discutir isso aqui a toque de caixa. Aí talvez até no afogadilho, para poder ter fôlego de dinheiro, eles não que é vão público, passar por e o distritão que preserva o mandato da maioria. Sim. É isso que vai acontecer. E aí o Supremo não pode interferir. De jeito, porque são situações que estão sendo decididas de acordo com a legislação. Foi ele que tirou o financiamento privado de campanha, então? Sim. Não, mas existe a regra hoje, a regra está aí. A regra está aí. Eles querem mudar esses dois itens, ou seja, trazer o distritão, que elege os mais votados, você elimina a concorrência, e muito. E já que não tem o financiamento privado... E vai o financiamento nessa campanha do fundão, fundo público de campanha. Sim. E eles vão fazer. Mas eles estão segurando aqui a renovação na escolha. Na escolha. Porque se fosse proporcional, ainda teríamos condições. No distritão, o candidato vai sair daqui de Campinas, ele vai ter voto em Presidente Prudente, ele vai ter voto em Registro, ele vai ter voto em Cruzeiro, vai ter voto em Franca e os mais votados que serão eleitos. É por isso que seria necessário para que eles uma constituinte só para legislação eleitoral. Esse seria o ideal para o povo brasileiro. Com consulta para a população, entendeu? Que eu acho que seria o ideal. Não, mas a Constituição a gente já elege os representantes. Mas vocês acham que, por exemplo, vamos supor, precisamos que essas regras sejam feitas até o início de outubro para que possam valer para a próxima eleição. Vocês acham que existe uma vontade do Congresso, nós estamos nos minutos finais, para que depois desse momento se faça assim essa constituinte que vocês mencionaram aqui e que a gente pense nas regras para um futuro, para outra eleição, ou não existe? Vai continuar se levando dessa forma? Eu não acredito que existe vontade política nesse momento de fazer a grande reforma que o Brasil necessita, né, na legislação eleitoral. A grande vontade, sabe de onde virá, menina? Virá do resultado da eleição do ano que vem. O que nós vamos ter de pessoas que não vão comparecer para votar, pessoas que vão comparecer e vão votar em branco ou vão anular. Você acha que isso tende a aumentar? Não tenha dúvida. Para nós que fizemos uma campanha, porque o puxador do voto é o vereador. Eu junto aqui, ó, pelo amor de Deus, vai lá e vota em mim. Esse puxador de voto não vai existir na eleição que vem. O menos favorecido aqui, entre aspas, é o deputado estadual. Mas ele não tem braços. Nós trabalhamos só no município. Então, essa postura, se conduzirem aqui pro fundo de campanha pública e o distritão, o resultado na urna, nós vamos estar aqui depois da eleição, realmente retratou aquilo que nós dizíamos. A população pode não aceitar. E aí sim, vira, olha, nós temos aí, chega uma hora, nós temos que sentarmos para ver quais são as regras que nós queremos. Não vai ser para 2020, mas para 2022, 2026, que eles fazem sempre de 4 em 4 anos. Sim. Se nós vamos ter reeleição mais para executiva, não sei, são muitas as propostas. O reflexo eleitoral a gente já vê já. A Amazonas teve recentemente, há 2 finais de semana atrás, uma eleição para governador. Foi, se eu não me engano, de 42% a 46% de voto. Branco, nulo e... Nulos e branco. Não, branco, nulo e ausências. E ausências. Então você imagina o ano que vem o que vai ser isso.
Entendeu? Vai ser do jeito que a gente vê todo dia na televisão. Você acha que o povo não está saturado de políticos? Infelizmente. Nós somos políticos, mas nós carregamos esse fardo. Porque as coisas acontecem lá, mas respinga aqui. Aí o pessoal que não sabe distinguir o que é Brasília, o que é Assembleia Legislativa e o município, bota todo mundo no mesmo saco. Eu sempre faço uma análise, só para que eu aqui encerre minha participação. Presidente da República ninguém põe a mão. Senador, então, governador de vez em quando você encontra ele longe. Deputado federal, uma vez cada mandato você passa do estadual. A bucha de canhão somos nós. Somos nós. É nós que estamos mais perto do Parece povo. que tudo o que acontece, o que está acontecendo no país, a culpa é do vereador. Não é. Existem as nossas limitações. Mas na hora de cobrar, a população também não sabe fazê-lo. Do deputado estadual, do deputado federal, do próprio senador da República, do governador. Então, eu não tenho dúvida, o ano que vem vai ser o voto da rejeição a tudo que aconteceu e está sendo depurado. Para todos. Para todos. Sem exceção. Tá certo. Vereador Carlão, 30 segundos. Bom, eu penso que, de fato, eu concordo que a próxima eleição ela vai dar a senha do que é que nós precisamos fazer. E é uma pena que nós vamos, de novo, perder a oportunidade de fazer as reformas de base na questão eleitoral, uma reforma política profunda que recupere a credibilidade da classe política. Mas eu acredito que a força do povo, seja no voto, seja na mobilização, é que vai ser capaz de fazer com que essa reforma avance no Congresso. Vereador Zé Carlos, 30 segundos. Eu espero que realmente, né, a nossa população aí realmente tenha consciência de que o voto é a grande arma para mudar esse país e que o ano que vem ela faça valer isso na urna, para que a gente tenha representantes comprometidos com a ética, com a postura lícita de todos os atos dos políticos, que recai sobre o povo que vai ali toda de 4 em 4 anos colocar tua confiança, depositar tua confiança nos nossos políticos. Tá certo, então, e este com certeza é um tema que o Questão de Ordem ainda trará outras vezes aqui. A gente vai aguardar o resultado final de toda essa discussão, essa votação, e a gente volta a discutir aqui no Questão de Ordem. Se você não acompanhou o nosso programa por inteiro, acesse o canal da TV Câmara Campinas no YouTube e também você pode acompanhar todo o nosso trabalho também através do facebook.com/Câmara Campinas. Eu fico por aqui e até um próximo Questão de Ordem.